Tomei a vacina da Coronavac e agora para onde eu posso viajar? No vídeo de hoje eu vou e pretende aí fazer uma viagem durante a pandemia. A primeira pergunta é para onde eu posso viajar caso eu tenha tomado a Coronavac? A resposta para essa pergunta é um pouco relativa porque basicamente você pode ir para qualquer lugar. No entanto, vai ter formas de você ir para esse lugar. Você tem países que autorizam os brasileiros que tomaram a Coronavac a visitar diretamente esse país por motivos de turismo. E tem países que ainda não aceitam a Coronavac, mas caso você fique em algum outro país por uma quarentena de 10 dias, aí sim você vai poder entrar nesse país. Então eu vou te explicar aí exatamente quais países você pode fazer essa viagem direto, saindo do Brasil, podendo entrar no país sem ter que fazer quarentena, e outros meios aí que você teria para chegar no seu destino final, caso tenha esse empecilho aí da vacina da Coronavac. Mas por que alguns países aceitam a Coronavac e outros não? Para entender isso, você tem que entender que cada país tem algum órgão que regula os medicamentos, que é como se fosse a Anvisa desses países. Aqui no Brasil, a Anvisa já autorizou a vacina da Pfizer, a da AstraZeneca, a da Janssen e também a da Coronavac. São as vacinas que nós, brasileiros, podemos ser vacinados aqui no Brasil. A mesma coisa acontece nos demais países. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem o FDA, que é o órgão, né, a agência que regula os medicamentos lá dos Estados Unidos, e lá eles autorizam a Pfizer, a Moderna, a Janssen, e a Coronavac está de fora aí dessa lista, ou seja, lá não está tendo essa vacinação da Coronavac. A mesma coisa na Europa. Lá o órgão que regula os medicamentos é o EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, que também não aceita ainda a Coronavac. Então, as vacinas que eles tomam lá na Europa é a AstraZeneca, é a Pfizer, a Janssen. Então, a Coronavac está de fora. E nós temos ainda a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela não é uma agência de medicamento, porém, né, ela já faz o reconhecimento do uso emergencial de algumas vacinas. E a OMS já reconheceu a eficácia da Coronavac. Então, o país que aceita as vacinas, ele vai determinar a aceitação de acordo com as vacinas que aquele país está vacinando a sua população. Então, na Europa, nós temos a EMA. Então, as pessoas não estão tomando Coronavac lá. Então, os países lá também, na hora de emitirem o seu certificado de vacinação, eles vão emitir o certificado de acordo com as vacinas que eles estão adotando. E como a Coronavac está de fora, esses países não estão aceitando a Coronavac também para as pessoas que tomaram em outros países, né, e estão viajando lá para a Europa. Porém, alguns países, além de aceitarem as vacinas autorizadas pelo seu órgão regulador de medicamentos, também aceitam as vacinas já reconhecidas pela OMS, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. O FDA não reconhece a Coronavac ainda, porém, se você está viajando a turismo, né, eles reconhecem tanto as vacinas do FDA como as vacinas da OMS. A mesma coisa, por exemplo, na Espanha, que aceita as vacinas reconhecidas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos Europeias, e também aceita as vacinas reconhecidas pela OMS. Então vamos fazer aí um resumo de todos os países. Aí coloquei os principais, né, gente, porque são mais de 200 países. Eu coloquei alguns países, principalmente os da Europa, né, e quais países já aceitam a Coronavac e quais não aceitam. Vamos para a tela ver como que ficou esse quadro. Então aí no quadro ficou a Coronavac aceita pela Espanha, pela Suíça, pela Holanda, pelos Estados Unidos, Geórgia, Finlândia, Estônia, Eslovênia, Ucrânia, Islândia. E os países que não aceitam a Coronavac, né, com um X, a França, a Alemanha, a Bélgica, Portugal, Canadá, Croácia, Irlanda, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Romênia. Então ficou aí um resuminho, tira um print dessa tela aí para você ter uma ideia aí para compartilhar com as pessoas que estão viajando com você. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo. Uma informação importante é que alguns países que não aceitam a Coronavac já estão aceitando desde que você tenha tomado uma dose de reforço de uma vacina que usa a metodologia de RNA mensageiro, que é a metodologia, por exemplo, que a Pfizer e a Moderna utilizam. A França é um desses países que já estão aceitando nesses casos. Então, se você tomou 2 doses de Coronavac e a terceira de reforço da Pfizer, você vai poder entrar na França também. Então, ali ficou um resumão ali dos principais países que os brasileiros viajam mais, né?
Ali, para você ter uma ideia, por exemplo, eu coloquei Portugal. Portugal não aceita a Coronavac, porém, Portugal aceita brasileiros que tenham feito teste negativo, PCR ou antígeno. Então, o fato de não aceitar a Coronavac não necessariamente quer dizer que você não pode viajar para aquele país. Por isso, você tem que consultar todas as regras para você entrar naquele país. Todo país vai ter uma regra. Essa regra vai estar aí nas principais sites do governo, Ministério do Turismo, embaixadas e consulados. Então você pode fazer essa pesquisa para o país específico que você pretende viajar. Porém, tem um aplicativo que eu uso, né, para a Europa especificamente, lá para a União Europeia. Ele resume de uma forma bastante legal, bastante organizada, todas essas informações. Eu já falei desse aplicativo em vários vídeos aqui no canal e ele se chama Reopen EU. Para ficar mais claro tudo que eu falei aqui, vamos aqui para a tela fazer um exemplo na prática, mais uma vez, para daí você poder fazer exatamente a pesquisa que você pretende para os países que você deseja visitar. Vamos aqui na tela ver como que fica, então, como você deve fazer a sua pesquisa. Então já estou aqui na tela no site do Reopen, eu vou deixar esse site na descrição do vídeo, você pode baixar o aplicativo para celular também. Aqui você vai ter duas abas, medidas em vigor e plano de viagem. A medidas em vigor você seleciona o país que você está indo para ver as regras de entrada nesse país e no plano de viagem você vai fazer a sua rota. Por exemplo, você está viajando da Alemanha para Espanha, clique em Vá, e aí ele vai te listar todas as regras. Gente, é muito importante você ler todas as regras, e quando fica em azul aqui, é porque ele está te direcionando para algum link em algum outro site oficial. Então aqui, por exemplo, tem o Spain Travel Health. Se você clicar aqui e abrir esse link, ele vai te destinar para o site da Espanha, que é o formulário lá de saúde que você tem que preencher quando você viaja para a Espanha. Então lá você vai ter muitos desses links com sites oficiais do governo do país que você pretende viajar. E é lá que vai ter a informação mais atualizada que você tem que se atentar ao viajar. Se você voltar aqui e a gente usar a aba Medidas em Vigor, você pode selecionar um país, vamos colocar um país aí que não aceita a Coronavac, como é a Alemanha, por exemplo. Clique em Vá e aí ele vai te listar todas as regras de acesso a esse país. Repara que aqui tem algumas abas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abinhas. Essa primeira, verdinha, a segunda é uma malinha com as estrelinhas. Se você clicar nela, ele vai te falar sobre as regras se você está viajando dentro da União Europeia. Isso é importante para você que pretende visitar mais de um país na Europa. Clica nessa abinha para você ver quais são as regras para viagem terrestre, viagem de um país para outro dentro da União Europeia. Eu não vou entrar nos detalhes nisso daqui agora, basta você fazer sua pesquisa aí. A terceira aba diz respeito ao globo, né? Você fazendo uma viagem de fora da União Europeia para um país da União Europeia. E essa aba é muito importante para a gente que está viajando do Brasil para a Europa. E aqui ele vai te falar quais são exatamente as regras, né? Então, ele coloca aqui, ó, podem entrar na Alemanha, mesmo para fins não essenciais, como o turismo, que é o nosso caso aqui, se tiverem decorridos 14 dias desde a segunda dose da vacina, né? Você tomou a vacina, esperou os 14 dias da segunda dose, você já pode entrar na Alemanha. E as vacinas autorizadas, né, como eu falei, acabei de falar, né, são as aprovadas pela AEMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, que são a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e a Janssen. Ou seja, a Coronavac não está nessa lista, portanto, a Coronavac não é aceita. E aí mais embaixo ele coloca como você prova, né, o que você precisa para provar o status da sua vacina. A prova de vacinação deve ser um certificado da União Europeia digital de Covid ou um certificado comparável emitido pelo país de residência do viajante, que é o nosso certificado aí emitido pelo Conect SUS aqui no Brasil. Ele tem que estar em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol. Então aí já mata a regra aí para entrada na Alemanha. Se você avançar mais um pouquinho na quarta aba, que é essas setinhas aí circulares, vão ter regras aí para você estar viajando da Alemanha para um outro país. Não é o nosso foco aqui no vídeo, né? O nosso foco é chegar na Alemanha. A quarta aba, que é essa flechinha,
vai falar sobre como você faz o trânsito, né? Caso você tenha uma conexão na Alemanha, ou seja, você está viajando do Brasil para a Espanha e a sua conexão vai ser na Alemanha. Quais são as regras? Eu posso fazer essa conexão na Alemanha? E aí ele vai te listar essas regras. Se o seu trânsito for por via aérea, quais são as regras? A mudança de voo sem sair da zona de trânsito internacional de um aeroporto não constitui uma entrada na Alemanha para efeitos de regulamento pertinente. Nestes casos, não se aplica um registro digital de entrada, requisito para testes obrigatórios ou provas de vacinação. Ou seja, se você vai fazer apenas uma conexão e vai ficar dentro da área internacional, você não precisa ter aí nenhum teste negativo, nenhum certificado de vacinação. Então você poderia fazer essa conexão. Só que ele vai mais além. Essa regra só aplica para você que está viajando fora do espaço Schengen para um outro destino fora do espaço Schengen. E aí ele te dá um exemplo, né, de Moscou para Buenos Aires, 2 países que estão fora do espaço Schengen. Aí você ficaria na área internacional. No entanto, tem mais regras embaixo. Quando viajar de ou para o espaço Schengen, você terá de sair da zona de trânsito internacional do aeroporto. Por exemplo, quando você viaja de Moscou para Madrid, que é Moscou fora do espaço Schengen e Madrid dentro do espaço Schengen. Por conseguinte, essas viagens constituem uma entrada na Alemanha e os requisitos selecionados para entrada, no que diz respeito à prova de testes ou prova de recuperação da vacinação completa, devem ser incluídos. Então, gente, eu dei o exemplo ali de como usar esse aplicativo, o Reopen EU. Você vai usar aí de acordo com os países que você pretende viajar para ver todas essas regras. É impossível de eu falar de todas as regras aqui, são mais de 40 países só na Europa, é muita regra. O que eu sempre tento fazer nos vídeos é mostrar os caminhos que você deve percorrer para fazer o planejamento da sua viagem. Nesse caso da Alemanha, que eu falei especificamente, você viu aí que as regras de conexão variam se você está viajando para um país do espaço Schengen e para um país fora do espaço Schengen. Como aí no exemplo, se você está viajando para um outro país na Europa que é dentro do espaço Schengen, você vai passar pela imigração e por isso você tem que ter aí os requisitos exigidos pela Alemanha. No entanto, vale eu destacar aqui, né, que eu já recebi muitos comentários de pessoas que estão passando aí pela Alemanha, indo para um país do espaço Schengen, tomaram a Coronavac e ainda assim foram autorizados a entrar, mesmo que essa regra do Reopen aí fale o contrário, né? Fale que você deveria cumprir as regras de conexão de entrada da Alemanha e aí precisaria do certificado das vacinas autorizadas pela Alemanha, que está fora a Coronavac. Então eu não posso falar com certeza, né? O que eu posso falar são as regras que estão aí no site, nos sites oficiais, porém a prática a gente viu que está acontecendo ao contrário. Uma recomendação que eu te dou é que caso você vá fazer uma conexão na Alemanha, por exemplo, ou qualquer outro país que não aceita a Coronavac, pergunte na companhia como que está acontecendo na prática, se eles estão autorizando o check-in, se eles estão autorizando o embarque, porque muitas vezes o que está na regra não é o que de fato está acontecendo na prática, como esses relatos que eu acabei de falar e que eu tenho recebido de pessoas que mesmo com a Coronavac conseguiram fazer a conexão na Alemanha. Portanto, são essas informações que eu queria passar por aqui, como você faz para fazer suas consultas, quais são os países que já aceitam a Coronavac. Lembrando que tem uma playlist completa aqui no canal, é a playlist da Europa. Entre nessa playlist que tem muitos vídeos aí que eu falo como viajar na pandemia, quais são as regras. Faça uma maratona desses vídeos lá que eu tenho certeza que vai ser muito útil para a sua viagem. Mantenha-se atualizado até o dia do seu embarque, porque as regras estão sempre mudando. E se essas informações também foram úteis para você, o que eu te peço de retribuição é deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal, que tem muito conteúdo de viagem, de planejamento e de roteiros no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.